O hino nacional brasileiro é um dos símbolos oficiais da República. Os outros símbolos são a bandeira nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Sua composição musical foi criada pelo maestro Francisco Manuel da Silva em 1890. Mas durante cerca de 30 anos, o hino era cantado com diferentes letras. Somente em 1922, a letra definitiva, escrita por Osório Duque Estrada, em 1909, foi oficializada. Bom, o hino nacional ele surgiu em 1822, o texto original do hino nacional foi com Dom Pedro I. Então esse hino nacional hoje não é mais o hino nacional, em si o hino à independência. No ano de 1889, Deodoro da Fonseca tentou criar uma outra letra, fazendo até um concurso para o hino nacional. Não foi aceito pela população brasileira, então o hino de 1889 ele se tornou o atual hino à República hoje. Somente em 1908 que um novo concurso do hino nacional foi feito, onde o ganhador do concurso é a atual letra do hino nacional, e somente em 1922 é que foi regulamentado o atual hino nacional de hoje. O hino é tocado em solenidades e eventos oficiais do governo, eventos esportivos, culturais e nas escolas, junto com o hasteamento da bandeira nacional. O hino nacional é um dos símbolos pátrios, então ao lado da bandeira, do brasão, das armas brasileiras, ele compõe um elemento de identidade, de patriotismo, de nacionalidade. Segundo o professor, uma das curiosidades do hino é que a sua letra foi escrita depois da criação da melodia e ainda por cima tem ordem indireta. A letra do hino nacional ela é muito bonita, mas ela é de difícil assimilação. Porque o hino nacional brasileiro ele é feito num discurso de ordem indireta. O sargento explica que o hino tem que ser tratado com respeito, justamente por representar todos os brasileiros e por isso tem algumas regras para sua execução. Bom, o hino nacional, não somente o hino, como os símbolos nacionais, a bandeira, o brasão e o selo das armas, ela representa a nação brasileira. Então, o Brasil hoje não temos aquela cultura europeia, aquela cultura americana, que eles devem respeito aos símbolos nacionais, principalmente ao hino e à bandeira. Então, o hino nacional, quando é cantado, ele pela lei, tem a lei que o regula, que é a Lei 5.700 de 1971, ela prevê algumas normas para o canto do hino nacional. E essas normas, inclusive, estão descritas ali que todos os estabelecimentos de ensino deveriam ou deverão cantar pelo menos uma vez por semana, e não são seguidas à risca essas normas da Lei 5.700 hoje. O sargento do Tiro de Guerra de Votuporanga explica como os militares e civis devem se portar enquanto ouvem o hino nacional. Bom, nós vamos demonstrar as posições aqui do militar, depois do paisano. Então, o militar, eles vão tomar, a gente canta o hino nacional na posição de sentido ou em continência, fazendo a continência. Então, para eles aqui, grupamento, sentido. Então, essa é a posição correta do militar na posição de sentido, que é a posição de respeito do cidadão normal. E a posição de continência, apresentar, arma. Então o hino instrumental, quando não se canta, o instrumental durante só a primeira estrofe, a primeira parte do hino, é na posição de apresentar arma. Se for o canto com as duas partes do hino, aí na posição de sentido, canta as duas partes, cantado na posição de sentido. Descansar, arma. Basicamente, para o militar são essas duas posições. Então, para o civil, ele não tem essa ordem unida, que a gente fala, o meio militar nós temos a ordem unida, posição de sentido, apresentar arma. Então, a posição são basicamente essas aqui. A posição de respeito, os calcanhares colados, com as mãos soltas na lateral do corpo. Essa é uma posição. Outra posição correta também é as duas mãos à frente do corpo. As duas mãos, uma por cima da outra. A mesma posição, porém com as mãos na retaguarda do corpo, a mão por cima da outra também. E outra posição é com a mão estendida do lado do corpo e a mão direita sobre o peito. Entre outras vilas do Brasil,